está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, links auditórios online e pelo canal YouTube dessa casa. A pauta são as ações da Operação Integrada de Defesa das Águas e a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP26. Encontra-se presente, e já agradeço a presença, o senhor secretário executivo das Mudanças Climáticas, Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, acompanhada da sua assessora Bruna Mota Gouveia Ferrão. Pergunto para a assessoria se, antes de nós começarmos, existe alguma matéria, algum requerimento em pauta para que a gente possa votar. Não havendo requerimentos a serem votados, passemos à pauta do dia. Primeiro, novamente, quero agradecer o nosso secretário, nosso amigo Fernando Pinheiro Pedro, amigo de grandes datas, e nós comungamos principalmente, eu acho, de uma coisa extremamente importante, que é essa questão da sustentabilidade, principalmente na cidade de São Paulo. É muito difícil a gente falar em sustentabilidade numa cidade que foi e nasceu e cresceu com desordenamento, né? E sem qualquer tipo de planejamento. Apesar dos planos diretores, apesar da lei de uso e ocupação do solo, enfim, uma série de ações, Ministério Público presente, a participação coletiva da sociedade de uma maneira geral. Você, brilhantemente, tinha até, não sei se você tem ainda, um programa pertinente a essa questão, sempre discutiu, sempre teve dentro e levando o conhecimento a todos, não só paulistanos, mas brasileiros de uma maneira geral, e uma discussão extremamente importante. Nós, recentemente, ouvimos, acompanhamos a COP26 e vimos realmente que cada vez mais se torna primordial uma ação nesse sentido da preservação, da sustentabilidade, da redução da emissão de gases, que já São Paulo, o Brasil e o resto do mundo já se comprometeram, mas infelizmente não houve a ação do cumprimento daquelas metas, e porquanto hoje nós estamos aí, acho que na derradeira, ou nós fazemos isso ou nós fazemos, não tem mais saída para que nós possamos protelar as ações pertinentes, principalmente colocando na agenda prioritária de uma cidade tão caótica que é a cidade de São Paulo. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência em preliminar e depois eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por favor, tenha a palavra. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje nesta Casa de Leis, é uma casa que sempre nos acolheu muito bem e não é de hoje. São quase 30 anos de atividades em defesa do meio ambiente, seja no campo público, seja no campo privado, seja por meio dos corpos intermediários, nas ações que nós fizemos enquanto estávamos na Ordem dos Advogados do Brasil, presidindo a Comissão de Meio Ambiente, integrando a Comissão de Direitos Humanos daquela casa, e seja também nas atividades partidárias, as quais nunca logramos deixar de agir, porque sempre tive a convicção de que a atividade política deve se fazer por meio de uma atividade em partido político. Queria aqui aproveitar a oportunidade e registrar o meu carinho, a minha amizade pelo vereador Aurélio Nomura, companheiro de longa data em todas essas jornadas, copartícipe de uma série de atividades produtivas, dentre as quais aquela que resultou na
própria política municipal de mudanças climáticas, né? Trabalhamos juntos nessa questão, trabalhamos juntos também no que tange ao trabalho de formação dos núcleos de defesa de sustentabilidade, seja partidariamente, seja no campo verde, né? Afinal, fui candidato a governador pelo Partido Verde em 2002, né? E o Aurélio, em 2006, foi candidato a vice, não é isso? Né? Então, nós logramos aí uma série de atividades, né, absolutamente em comum acordo, independentemente dos vários contextos políticos em que essas se realizaram. A oportunidade que nós temos hoje aqui é grande, posto que há uma possibilidade de trabalharmos unidos, executivo e legislativo, em prol da questão ambiental, em especial naquilo que nos é mais agudo hoje, que é a questão climática. E eu costumo dizer, seguindo aqui, secundando a preocupação do vereador Nomura e desta casa, né, dos senhores vereadores presentes a esta sessão, aos quais, nesta oportunidade, cumprimento-os a todos, né? A COP26, que terminou nesta última semana em Glasgow, né? Eu costumo dizer que a COP26 de Glasgow é aqui. Os resultados, alguns entenderam até como pífios, em Glasgow, não são os resultados altamente positivos que nós estamos auferindo todos os dias na cidade de São Paulo. Todos os dias, na cidade de São Paulo, em várias outras capitais do mundo e em várias vilas, cidades pequenas que estejam empenhadas em aumentar a resiliência da população às alterações climáticas que nós todos testemunhamos hoje na própria pele, tornam-se a cada dia mais graves. Portanto, gostaria aqui de felicitar a Câmara Municipal de São Paulo por esta oportunidade e pela preocupação demonstrada com a questão relacionada não só à questão climática, mas a um dos mais graves efeitos dessas alterações do clima que se processam na gestão dos recursos hídricos em nosso município. Muito obrigado, vereador Nomura, grande amigo e companheiro. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de começar a falar a respeito dessa questão extremamente importante, até mesmo porque a previsão que nós vamos ter aí da questão da água, né? Eu acho que as chuvas aí que deverão chegar da nossa cidade, mas principalmente para abastecer os reservatórios que abastecem a nossa cidade e região metropolitana, parece que vão ser cada vez mais insuficientes, devido até a mudanças climáticas que estão ocorrendo, mas eu sei que a Prefeitura, através coordenado por Vossa Excelência, tem trabalhado com afinco para reduzir a ocupação irregular, principalmente nessas áreas que abastecem a nossa cidade de água. Então, eu gostaria de o senhor falasse a respeito dessas ações pela Secretaria e pelas secretarias envolvidas. Pois não. Quando assumimos a Secretaria de Mudanças Climáticas, foi um convite do nosso querido prefeito Ricardo Nunes. Ele estava iniciando a sua gestão após o falecimento do prefeito Bruno Covas, e o primeiro convite que ele realizou para integrar o Executivo Paulista foi o convite à minha pessoa. Fui o primeiro nomeado para um cargo de secretaria executiva pelo prefeito Ricardo Nunes. A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas havia sido criada por decreto de dezembro de 2020 pelo prefeito Bruno Covas. Mas, por razões que todos nós sabemos, né, os problemas relacionados à saúde do prefeito, a nomeação de um secretário foi postergada.
E nós já estávamos no final do mês de maio, iniciando o mês de junho, e havia necessidade de se fazer presente um secretário executivo de mudanças climáticas, mesmo porque já estava programado na Semana do Meio Ambiente a aprovação por decreto do Plano Climático da cidade de São Paulo, que foi fruto de um trabalho capitaneado pelo prefeito Bruno Covas por 18 meses, envolvendo mais de 200 técnicos da cidade de São Paulo. E em comum apoio com uma entidade britânica, mas mundialmente conhecida, chamada C40, que hoje, na verdade, já reúne mais de 90 capitais, grandes cidades em torno do mundo, em prol das mudanças climáticas. Portanto, a Secretaria já nasceu com uma incumbência, que era executar o Plano Climático da cidade de São Paulo. Mas também, na mesma semana, tratamos de fazer novas atribuições que vieram por decreto do prefeito Ricardo Nunes. Dentre estas, a de implementar a política municipal de recursos hídricos. Portanto, transferiu-se para a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, vereador Aurélio Nomura, a autoridade hídrica da cidade de São Paulo. E junto com a autoridade hídrica da cidade de São Paulo vieram, obviamente, as obrigações emergenciais. Primeiro, apoiar o gabinete do prefeito na gestão da emergência hídrica que se processava naquele momento, que era a perda de recursos hídricos gradativa e uma escassez que já era muito sentida. São Paulo começou este ano com 10% de reservação a menos do que no ano passado, né? E nós terminamos esse período de emergência hídrica, neste mês de novembro, com 28% das reservas hídricas da cidade de São Paulo. Portanto, conseguimos, graças a uma alteração do clima que permitiu que houvessem chuvas no mês de outubro, né, terminar com 10% a mais do que estávamos prevendo. Né? Ou seja, um nível de escassez nunca antes sentido, né, na cidade de São Paulo. Mas nós temos agora pela frente o plano preventivo de chuvas de verão, que agora é o inverso. Nós vamos ter que tratar até o mês de março do ano que vem do excesso de chuvas. Entre um e outro, obviamente, surge a necessidade de preservação dos mananciais. São Paulo recebe mais de 60% do volume de água que abastece sua população, de um sistema de transposição de bacias, do Piracicaba para o Alto Tietê, pelo sistema Cantareira, que o vereador Aurélio Nomura, melhor que ninguém, acredito, nesta casa, conhece bastante, né? Tem um trabalho sobre isso. Né? E, por outro lado, nós temos quase 6 milhões de habitantes que vivem do abastecimento direto do sistema de mananciais da cidade de São Paulo, da região metropolitana, principalmente na região sul, né? E que abastece a cidade de São Paulo por meio do reservatório Guarapiranga. Para que o Guarapiranga possa produzir esse volume de água, e a Billings também, que tem alguns braços justamente reservados para abastecimento de água, esse sistema altamente irrigado, que é a região sul da região metropolitana de São Paulo, precisa ser preservado. E, infelizmente, nós estamos verificando a gradativa ocupação dessas áreas por ocupações irregulares, né, por assentamentos humanos, né, e isso está prejudicando profundamente o abastecimento da cidade de São Paulo. Nós não temos aqui, infelizmente, os dados concretos da ocupação dessas áreas por ocupações irregulares, né, por assentamentos humanos, né, e isso está prejudicando profundamente o abastecimento da cidade de São Paulo. Nós não temos aqui, infelizmente, os dados concretos da represa Guarapiranga no que tange ao volume de produção de água, mas eu posso dar o exemplo da represa Billings, que na década de 30 a 40 produzia 30 metros cúbicos por segundo de água e hoje produz pouco mais de 6.
né? E porque parte da sua reservação já está destinada a complementar o déficit de produção de água da represa Guarapiranga, inclusive por meio da transposição do Taiaçupeba, né? Então, nós temos hoje um problema de engenharia hídrica ocasionado pela progressiva escassez da produção de água na região de mananciais da cidade de São Paulo. Então, é uma questão estratégica. Para que a gente possa resolver isso, há necessidade absoluta de fixarmos a figura da autoridade hídrica na cidade de São Paulo. E a autoridade, ela não se presta apenas à questão do planejamento e à questão da gestão administrativa nominal. É necessário que ela se faça de maneira material. Para isso, e aí para responder o Sua Excelência, vereador Aurélio Nomura, né, houve a necessidade de se fazer, desde a primeira década deste século, uma articulação entre o governo do Estado de São Paulo e os municípios da região metropolitana, denominado Operação Integrada de Defesa das Águas. Esta operação, ela é concentrada entre o governo do Estado de São Paulo e o município de São Paulo, principalmente. E ela passou a ser coordenada, a partir de junho deste ano, pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, né, na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, e no município de São Paulo, pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Nós coordenamos um grupo intersecretarial, temos, inclusive, um nível de organização, modéstia à parte, melhor estruturado que o próprio governo do Estado, por meio de portaria interna do próprio prefeito Ricardo Nunes, né, com a definição de atividades das secretarias municipais, em apoio às ações que são protagonizadas pelo grupo executivo desta operação, Polícia Militar Ambiental e Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Como atuamos no município de São Paulo? Temos o apoio da Secretaria de Segurança Urbana, que atua por meio da GCM, fazendo o apoio de perímetro, e temos a atividade integrada dos órgãos de fiscalização, os agentes vistores das subprefeituras, os agentes fiscais ambientais da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, os fiscais da CETESB e os próprios policiais militares ambientais, que, por força da Constituição do Estado de São Paulo, têm poder de fiscalização, de autuação administrativa. Então, é uma força-tarefa de nível de fiscalização muito forte e com capacidade, inclusive, de intervenção e remoção de construções irregulares nessas áreas. Nossa preocupação, e é importante que isso fique bem registrado, nós temos tido cuidado, de junho para cá, de trabalhar nessas operações integradas, de maneira a não remover casas que estejam efetivamente ocupadas por moradias. As moradias têm sido notificadas. No entanto, as construções iniciadas estão sendo demolidas. E o efeito deste tipo de atividade tem sido extremamente positivo. Nós já estamos recebendo notícias de rescisões em massa de contratos nessas áreas, justamente pelo fato de não haver mais a mesma segurança, né, devido à impunidade, né, na adquisição de lotes sabidamente irregulares por compradores, né, dos loteadores clandestinos. Uma outra ação muito interessante. Na semana passada, fizemos uma das operações integradas da OIDA. Chegamos ao local, uma grande área desmatada para a implantação de um loteamento, né? Chegamos com as equipes para desfazimento e nos deparamos com a área desfeita pelos próprios infratores de véspera, ou seja, eles souberam que ia haver a operação e eles mesmos trataram de desfazer as guias, os muros, as marcações dos lotes, né, justamente porque estão cientes hoje de que as atividades estão sendo efetivas, portanto, eles estão salvando material. Eu acredito, vereador Aurélio Nomura, que isso tenha sido
um dos melhores efeitos da positividade de nossa atividade nesses últimos meses. Os próprios loteadores recuarem. Ao par disso, a Polícia Civil paulista intensificou as investigações e nós já temos aí a prisão e desbaratamento de quadrilhas especializadas na especulação imobiliária no local, né? Estão sendo presos, né? Nós temos a emissão hoje de 13 mandados de prisão para líderes dessas quadrilhas, né? 3 prisões já foram efetuadas. E isso está sendo acompanhado também pela Prefeitura de São Paulo, que obteve, junto à Procuradoria-Geral de Justiça, a nomeação de 2 promotores de justiça criminais especiais para acompanhar as operações. Então, isso demonstra uma grande confiabilidade do Ministério Público, do Judiciário Paulista, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas atividades realizadas pelo município de São Paulo. Eu acho que isso foi uma demonstração de efetividade e de autoridade territorial do município no que tange à defesa dos recursos hídricos de nossa capital. Muito bem, eu acho que o senhor tocou num ponto crucial, que na realidade que nós que acompanhamos essa questão de loteamentos regulares, nós verificamos que esse controle e essa fiscalização na prefeitura, infelizmente, não existia. Havia reclamações, mas, de fato, o acompanhamento da prefeitura, e agora o senhor estava falando da participação, inclusive, do Ministério Público, é de fundamental importância para nós desmantelarmos essas quadrilhas que já há muito tempo vêm enganando a população, vendendo lotes extremamente baratos e já com o compromisso de serem legalizados como são legalizados posteriormente. Então eu acho que esse combate, essa ruptura que nós temos pela ação que tem a Secretaria, merece os nossos parabéns e nos ajuda muito, né, nessa questão, principalmente nos mananciais. A preocupação que a gente tem é exatamente essa. Eu sei que muito em breve nós vamos ter uma nova discussão com relação ao sistema Cantareira. Nós vamos ter de discutir novamente o volume de água que São Paulo irá receber. A gente tem acompanhado que as cidades das outras bacias, não é, têm feito o seu dever de casa, tem trabalhado na qualidade da água, tem feito estações de tratamento de esgoto, tem oferecido uma condição muito... e tem cobrado até pela utilização da água. Estava falando com Vossa Excelência até agora há pouco, nós estávamos citando o caso lá de Rio Claro e região, que foi a primeira região a cobrar pela utilização da água e fazer um acompanhamento rigoroso com relação a essa questão. E o que a gente verifica isso é que existe uma falha muito grande da CETESB nessa questão. A CETESB, apesar, né, de ela ser uma empresa extremamente eficiente, mas ela não tem braço suficiente para abraçar o Estado inteiro. O Estado inteiro é muito grande pelo tamanho da CETESB. Sempre que você reclama, e faz algumas observações, sempre tem aquela questão, nós não temos condições de mandar uma fiscalização, ou nós vamos fazer uma fiscalização futura. O que eu verifico aqui na cidade de São Paulo, essa desídia que vem acontecendo, que permite a ocupação irregular, que permite a poluição da cidade de uma maneira geral, essa questão dos solos contaminados, essa questão ambiental da cidade de São Paulo, que poderia ser cerceada, seria de bom alvitre a discussão de nós criarmos uma agência exatamente nessa questão, ou uma companhia que seja, para que nós possamos perseguir essa condição e termos respostas rápidas, e até com a criação da Secretaria, de criar uma, vamos dizer, uma CETESB municipal para a cidade de São Paulo, e aí nós temos condições de avançar. A gente verifica, por exemplo, e é uma coisa que atrasa bastante,
principalmente com relação aos solos contaminados. Solos contaminados, você protocola na CETESB e fala que você vai trabalhar no sentido de acabar, limpar a área, você demora anos e anos, o que se torna inviável a ocupação. E porquanto eu acho que é importante nós começarmos a pensar num órgão municipal. Ela atende muito bem. Ela deixou de atender pela imensidão que nós temos no estado de São Paulo. Me lembra uma fábrica, não vou nem citar o nome da fábrica, né? Mas está até hoje pendente, né? Está até hoje pendente. Inclusive, eles montaram uma outra fábrica no interior e eles têm várias certificações, inclusive internacionais, dando uma qualidade excepcional para essa empresa. E essa empresa aqui na zona... a várzea do Tietê que fica... Exatamente. Que está, né? E até hoje, e o que é pior, a população sofre porque a população ocupou aquela área, não é? Então, infelizmente, nós temos... Eu vou até citar o Querelux, né? Jardim Querelux, que é um grande absurdo que ocorre. Há mais de 30 anos parou toda a região quando eles emitiram uma quantidade enorme de gases e não aconteceu absolutamente nada. De lá para cá ainda eles protocolam na CETESB que estão fazendo monitoramento. Isso é um grande absurdo. Nós temos aqui na cidade de São Paulo essa questão da ponte pequena, onde nós tínhamos, né, aquela usina de compostagem, né, que foi interditada pela CETESB e que apareceu uma série de condições. Eu fui há 5 anos atrás, fizemos a vistoria, e por incrível que pareça, o vizinho tinha uma EMEI funcionando. E você via que tinha dutos lá de gases e tal. Não, mas é controle, está tudo bem e tal. Passados agora alguns anos, eu fui fazer uma nova vistoria lá, porque principalmente na hora, no verão, exala um cheiro tremendo, né? E eles falam que lá não existe isso, né? Muito pelo contrário, então era bom até a gente também discutir essa questão, mas a EMEI já deixou de existir, porque chegou um processo de colapso, né, da utilização daquela área. Então eu acho que a gente tinha muita coisa, eu acho que a gente tinha de começar a discutir e falar com o prefeito. Eu acho que ele é muito sensível nessa questão, porque ele mora e atua bastante nessa área dos mananciais, de nós tentarmos buscar uma saída, né? Porque muito em breve as pessoas estão cada vez mais avançando. Eu vejo, por exemplo, essa questão do Rodanel aí, que tem projetos correndo aqui na casa. Nós vamos ter até uma audiência pública, gostaria até de convidar, mas é uma das poucas reservas ainda que a gente tem que lutar para preservar, sob pena de nós não termos água aqui na nossa cidade e região metropolitana. Gostaria que o senhor comentasse. Pois não. Bom, senhor vereador, Aurélio Nobuga, nós até tive a oportunidade que a seu convite e dos outros bravos vereadores que compuseram aquela comissão especial de inquérito sobre áreas contaminadas, nós trabalhamos juntos naquela questão. Fechamos lá, fechamos até por um tempo lá a USP Leste, né? Que também tinha um problema sério de contaminação lá, né? E foi um trabalho muito importante, gerou um documento importantíssimo para a cidade de São Paulo, com referência ao estágio das áreas contaminadas. Inclusive, eu ouso afirmar que aquele documento gerado aqui na Câmara Municipal de São Paulo é que propiciou a alteração da legislação estadual de áreas contaminadas, né? Então, foi um trabalho muito importante, uma contribuição do município de São Paulo, muito grande para a gestão de áreas contaminadas no estado de São Paulo. Eu concordo. Eu conversei bastante com o nosso prefeito Ricardo Nunes. A ideia nossa, estratégica, seria formatar uma agência ambiental e uma agência de recursos hídricos, né? São autoridades importantes. Se a de recursos hídricos, seria uma agência de clima e recursos hídricos.
Por quê? As agências executivas, ao contrário das agências de fiscalização, elas são igualmente importantes. As agências ambientais são sempre agências executivas, né? Elas executam e elas fiscalizam, fazem a fiscalização de controle territorial. Na cidade de São Paulo, eu acho que já passou do momento de nós termos essa figura das agências tratando disso. Não só no que tange a fiscalização do ambiente e planejamento, mas também no que tange a proteção dos nossos recursos hídricos, né, remanescentes florestais e os ciclos econômicos relacionados à atividade climática, descarbonização das atividades urbanas, os ciclos relacionados aos resíduos sólidos urbanos, a economia circular aí decorrente e a geração de energia decorrente do aproveitamento dos resíduos, né? Então, são atividades econômicas muito importantes e intimamente vinculadas à atividade de agência de execução, de implementação de normas relacionadas à gestão ambiental e climática. E aí envolve essa questão da fiscalização. Eu queria até, no que tange a questão da OIDA, Verdon Nomura, se o senhor me permitir, estabelecer o que aconteceu. Quando nós assumimos, o prefeito Ricardo Nunes estava muito preocupado com a falta de notícias a respeito de algo gerado nesta casa, que foi o dossiê Natalini. Eram 160 denúncias, né, de loteamentos clandestinos. Essas denúncias foram realizadas com levantamentos efetuados pelo vereador Natalini e com apoio dos demais vereadores, né, entre 2015 até 2016, 2017. Isso foi encaminhado para a Prefeitura, Ministério Público. Houve uma confusão de atribuições, pelo visto, entre Executivo e Ministério Público. Um ficou jogando para o outro, né? E aí, o Ministério Público tomou uma resolução de fazer 160 representações, né, várias elas dirigidas à Prefeitura, sobre cada cada uma das denúncias estabelecidas no dossiê. E aí, isso obviamente ocorreu entre 2020 e início de 2021, e aí, com a morte do Bruno Covas, a assunção do Ricardo Nunes, aquilo veio para ele. Ele falou, não, nós vamos tomar uma atitude. Então, a nossa primeira missão foi resgatar aonde estava esse dossiê. Ele estava, na verdade, transitando entre secretarias, sem que houvesse uma atribuição definida. E é muito fácil nós entendermos por quê. Há uma profunda relação entre o crime organizado, as atividades de interesse político, econômico e ideológico, né? Um viés de preocupação social, né, envolvido em várias ocupações, e com isso havia uma desmobilização da estrutura da administração pública municipal em relação à fiscalização. Há fora um grande problema. A OIDA, até então, era uma atividade que o município de São Paulo levava a cabo no seu território com o apoio da Polícia Militar. Então, o município de São Paulo estava à frente e ele recebia a carga não só das ações judiciais, como da ação de fiscalização, e os fiscais vistores de cada subprefeitura que estavam recebendo a carga fiscalizatória. O que acontecia? O agente fiscal vistor ia até um determinado loteamento clandestino, autuava. Quando ele chegava na sede da subprefeitura, a autuação estava em cima da mesa dele com um bilhete: nós sabemos onde você mora. Então, havia um sistemático, né, processo de coação em cima da figura do administrador. E é óbvio que a coação vinha de dois pontos: o polo do Ministério Público cobrando as ações, né, e a falta de cobertura administrativa na ação do próprio fiscal. Quando assumimos, a conversa que tivemos com o genial Coronel Motoca, importante a gente citar aqui, hoje a Polícia Militar Ambiental tem à frente no seu comando um oficial brilhante, extremamente ativo, né?
E eu ouso dizer aqui, a formação nipônica nesse ponto é fundamental. Ele é um verdadeiro samurai. Então, isso é muito importante, né? Nós fizemos, então, uma mudança de atitude estratégica muito interessante. Falamos o seguinte: primeiro, coronel, agora quem vai fazer as ações no município de São Paulo é a fiscalização ambiental militar. Então, a Polícia Militar Ambiental, né, e com o apoio da CETESB, fazem ação de fiscalização. E a Prefeitura de São Paulo faz a estrutura toda de apoio. Essa pequena alteração, que o resultado, na verdade, é o mesmo, né, mas essa pequena alteração alterou completamente a estratégia de ação e bloqueou a ação que até então era levada a cabo politicamente e judicialmente por esses especuladores, né? Eles batiam na prefeitura, mas, na verdade, quem estava à frente das ações era o governo do Estado. Portanto, era outra jurisdição e com a mesma capacidade de fiscalização. E, no âmbito da prefeitura, o que fizemos? Nós despersonalizamos a atividade fiscalizatória. Articulamos, no âmbito do município, com o apoio do prefeito, uma força de pronta resposta. Foi destinada uma verba específica para essa força de pronta resposta, de maneira que as subprefeituras todas, elas fornecem um apoio estratégico específico para essas operações. Portanto, não é uma operação desta subprefeitura ou daquela subprefeitura, ela é conjunta, de maneira que os agentes vistores, fiscais, possam trabalhar sem que sejam nominados. Ou seja, há hoje uma certeza de que pouco importa ameaçar este ou aquele, a atividade, a máquina, ela vai continuar trabalhando da mesma forma e com o mesmo apoio. Então, este é o grande segredo da atuação hoje levada a cabo pela OIDA. Muito bem, o senhor tocou no ponto fundamental, a despersonalização da fiscalização. E era o que vinha ocorrendo, realmente assustava. Me faz lembrar que numa das ações que eu tive há tempos atrás, nós tivemos que sair correndo com a TV, foi a TV Cultura fazer uma vistoria numa invasão de terra e num loteamento clandestino na Zona Norte. Tivemos de sair correndo, porque o que nós levamos de pedra não foi brincadeira, né? Bom, foi interessante, nós saímos um pouco do assunto propriamente dito, porque ela tem, no frigir dos ovos, tem tudo a ver com relação às ações prioritárias do que a gente vai discutir, que é essa questão do COP26. E eu gostaria de primeiro falar da compatibilidade que existe com relação às ações do Panclima de São Paulo. Eu acho que existe uma integração muito próxima e o que se pretende. Nós vemos aí que tive até um outro dia na secretaria, vi a preocupação com relação a essa questão dos resíduos sólidos, né? Essa questão de nós avançarmos, daqui 2 anos nós vamos ter essa mega licitação pertinente a isso, e é uma hora da gente fazer um up com relação a isso, melhorando. Haja visto, porque recentemente nós fizemos até uma audiência pública aqui, e um terminal de transbordo lá da Vergueiro, que deveria ter feito um novo terminal, que deveria ter melhorado a operação ali, não fez absolutamente nada. Agora, só terminando, no frigir dos ovos, faltando 2 anos de 20 anos de concessão, é que entrou agora com reformas e tal, de forma permanente. Então, a gente vê que nós temos uma tecnologia hoje bastante avançada com relação a essa questão dos resíduos sólidos também. Eu acredito que nós temos uma condição, e a Secretaria tem uma condição muito interessante de propor. É claro que nós sabemos que tem agência hoje criada exatamente para isso, mas nós sabemos que a integração, eu acho que nós temos uma condição de oferecer mais. E digo mais, até pela COP, nós temos essa condição e a obrigatoriedade, até porque não foi realizada pela concessão da operação de ônibus, de colocar ônibus elétrico aqui na cidade de São Paulo, mas e fala-se ainda, tem uma discussão muito grande de
ônibus elétrico, mas me faz lembrar a Nissan aqui, ela está desenvolvendo a célula de energia, né? Usando etanol, quer dizer, então a gente não muda muito essa questão e melhora totalmente a qualidade aqui dessas empresas que aí estão. Então, gostaria primeiro que o senhor falasse essa compatibilidade que existe e o que a Secretaria pretende. Pois não. Dentre as atribuições da autoridade hídrica na cidade de São Paulo, até por força da lei, da Política Municipal de Recursos Hídricos, o Plano Integrado de Resíduos Sólidos, de Gestão de Resíduos Sólidos, o PGIRS, ele está hoje atribuído à Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Então, há hoje uma íntima relação entre esta gestão e a questão dos resíduos. Mesmo porque, conforme o próprio Plano Clima, o Plano Climático da cidade de São Paulo, já aponta, né, no seu diagnóstico inicial, a terceira fonte de emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo provém da gestão de resíduos sólidos. Então, há hoje uma preocupação muito grande com a questão da gestão de resíduos sólidos do ponto de vista climático e do ponto de vista também de preservação do nosso subsolo, da qualidade de águas, né, e da gestão da saúde pública. É óbvio, então, que essa questão relacionada ao Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, ela é fundamental para a atividade de gerenciamento climático. Nós temos realizado reuniões intensas com o Ricardo Torres, que é o nosso presidente da SP Regula, né, e com o Haddad, que é hoje o diretor responsável pela área de resíduos sólidos do SP Regula, portanto responsável pelo que hoje se faz de transição entre Anlurb e SP Regula, né, com referência à questão dos resíduos sólidos. Há 2 pontos. O SP Regula tem que controlar o sistema contratual das concessões e compete a nós estabelecer uma forma, e aí é fundamental, e aqui o que a gente está fazendo aqui é um pedido solidário à Câmara Municipal de São Paulo, né? É fundamental que a gente possa sentar em Executivo e Legislativo para repensar como é que pode se dar esta colaboração de maneira que os resíduos sólidos produzidos na cidade de São Paulo possam ser economicamente e energeticamente aproveitados pelo município de São Paulo. Não se esvaiam para fora. Porque hoje todos nós sabemos que resíduo é energia, né, e resíduo é insumo, né? Então, são vários os projetos que podem ser desenvolvidos dentro da cidade de maneira a aproveitar esses resíduos hoje, né, de maneira economicamente saudável, sustentável, em prol, inclusive, da redução, da descarbonização das nossas atividades econômicas e de geração de energia. Que nós temos observado? Primeiro, a necessidade da gente coligar produção de energia e gestão dos transportes urbanos. A metanização é uma das grandes saídas tecnológicas que nós precisamos aproveitar. Não só a metanização, como o uso desse aproveitamento energético e do metano, não só para o trabalho de combustão, mas também para servir de base para a geração de energia pelas células. E aí o trabalho que a Nissan tem desenvolvido com a Unicamp, de busca de nós substituirmos as baterias pelas células de energia, né, esse trabalho ele é do máximo interesse público e está dentro um dos focos de atenção da nossa secretaria, né? Nós entendemos que o futuro da energia não está só na eletrificação, está inclusive no hidrogênio, né, no hidrogênio verde. E isso é uma preocupação estratégica que nós todos temos que ter. Não adianta absolutamente nada nós enchermos aqui a cidade com ônibus a bateria, né, chinesa, né, e depois não temos o que fazer com elas, né, ou carregarmos essas baterias com energia elétrica suja. Também não resolve absolutamente nada. Então nós temos que pensar nesse ciclo completo, né, e isso é fundamental e é uma das preocupações da nossa gestão. E isso envolve a gestão dos resíduos, né.
é importantíssimo que a gente possa ter esse desenvolvimento. Para isso, nós precisamos ter, e aí a importância de um trabalho de agência, mas mesmo dentro da secretaria isso é importante, manter equipes de alta performance. Nós estamos desesperados por isso. Aqui é um pedido de socorro que essa secretaria faz à Câmara Municipal de São Paulo. Precisamos de verba específica. Não é muito, é pouco, mas o suficiente para que a gente possa desenvolver alguns programas básicos de gestão que nos permita projetar esse planejamento todo com técnicos, com gente capaz, né? Com conjunção de forças com outras entidades, né? Fundações, para que a gente possa desenvolver tecnicamente a execução desses programas. Olha, até aproveitando, acho que o senhor chegou numa hora apropriada, porque nós estamos discutindo o PPA aqui e estamos discutindo o orçamento do ano que vem. Até peço à sua senhoria, se pudesse mandar, eu não sou da comissão de finanças, mas nós podemos fazer gestão. Se puder nos adiantar e oferecer essa condição, nós podemos propor mediante uma ação de uma emenda pertinente a esses dois projetos, para que a gente possa contribuir um pouco para o desenvolvimento dessas questões. Agradeço profundamente, porque nós temos os projetos prontos, então, e com muita dificuldade de obtenção de verba, até dentro da prefeitura, para que a gente possa obter isso, né? E não são projetos caros, são projetos que a gente tem toda a condição de elevar. E adianto mais um ponto, fizemos recentemente uma reunião com os professores doutores da Universidade de São Paulo, né? Alguns deles, inclusive, que hoje integram o nosso comitê consultivo da Secretaria de Mudanças Climáticas, que é um comitê que tem na sua liderança o presidente Michel Temer. Está lá o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, está o embaixador Rubens Barbosa, né? E nós temos lá os professores de USP, Unicamp, né? Todos lá dentro desse comitê consultivo. Veja que interessante, na visita que nós recebemos, vereador Aurélio Nomura, haviam 2 membros da Universidade de São Paulo que pertencem ao IPCC. Portanto, enquanto se desenvolvia a COP26 em Glasgow, a Seclima em São Paulo, o município de São Paulo, estava recebendo os membros do IPCC no seu gabinete, né? Qual a proposta deles? Fazer um convênio com a Prefeitura de São Paulo, com a Seclima, para que a Seclima possa receber pós-doutores da Universidade de São Paulo para contribuir com a execução dos planos climáticos, né? E para isso era uma questão apenas de nós fazermos um convênio de fornecer meios para pagar parte da bolsa, né? É um projeto que seria de extrema importância, era uma chance de nós termos uma equipe de alta performance a nível de IPCC dentro da cidade de São Paulo, né? E a altura dessa cidade. Afinal, nós estamos falando da 4ª capital do mundo, do 3º orçamento do país, né? E de um PIB equivalente a 3 Chiles e meio, né? Que gera quase 12 a 15 mil toneladas de resíduos por dia, que possui a maior frota de ônibus do mundo, né? Portanto, os números aqui são superlativos e merecem também que a gente tenha esse nível de pensamento, né? Então, assim, o meu agradecimento profundo à iniciativa de Vossa Excelência agora, né? Por meio desta casa, nós conseguimos, então, meios para desenvolvermos esses projetos. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar se algum vereador da comissão, o vereador Arcelino Tato, vereadora Cris Monteiro, vereador Toninho Vesperi, se tem alguma questão pertinente a essas questões. Vereadora Cris, a senhora que está aí, por favor, tem a palavra. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pela sessão que o secretário nos brindou. Foi muito explanatória para mim, que conheço pouco o assunto, foi extremamente relevante e interessante. Eu tinha várias perguntas, mas uma questão sobre a questão da desocupação das áreas irregulares, né, que danificam as águas lá mais às margens da cidade. Tem algum plano de recolocação? Tem algum trabalho junto com a Secretaria de Licenciamento? Como é que a gente vai
recolocar essas pessoas? Bom dia, vereadora Cris Monteiro, um prazer em vê-la aqui. Aliás, já tive a honra de recebê-la lá no gabinete. Estou aguardando a segunda visita, viu? Fundamental, tá? Darei lá. Primeiro, o que nós estamos fazendo? Quando nós desocupamos essas áreas e fazemos o desfazimento, nós nos deparamos com dois problemas. Quando se trata de área pública, as atividades são outras. Quando se trata de área privada, até mesmo o trabalho que poderia ser desenvolvido de reflorestamento não é possível de ser executado, porque a área é privada, né? Não é possível que a prefeitura, além de ter a despesa do desfazimento, ainda tenha a despesa do reflorestamento de uma área que não é dela, né? Então, esse é um problema. Para isso, o prefeito Ricardo Nunes baixou um decreto, agora, neste mês de outubro, né, finalmente estruturando a Secretaria Executiva dos Mananciais da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo. Essa secretária executiva hoje é a Beth França, né, que é uma arquiteta, uma cientista de grande renome nessa área, com a qual tive a oportunidade de trabalhar desde os idos tempos do CONSEMA, na década de 90, né, nos planos do Banco Mundial para a Bacia Billings e a Bacia Guarapiranga, né? Então, ela tem um profundo conhecimento da área. O que a Secretaria da Beth França fez até agora na Secretaria de Habitação? Ela já fez um trabalho de realocação, de reassentamento de 6.700 famílias, né? Isso nos últimos anos, né, da gestão Bruno Covas, né, e nesse início de gestão do Ricardo Nunes. Nós temos agora, numa conversa que já tivemos com o vice-governador Rodrigo Garcia, né, o desenvolvimento de um plano em conjunto com a Secretaria de Habitação de São Paulo e a CDHU, né, do Estado, para fazermos um trabalho de reorganização da área de mananciais, focado inicialmente no projeto habitacional de Cocaia, em São Paulo, e em conjunto com outro projeto habitacional no município de São Bernardo do Campo, né? Seriam 2 pilotos. O que fizemos em Cocaia? A área de Cocaia da prefeitura destinada a esse projeto habitacional estava sendo loteada e ocupada por especuladores. Os próprios fiscais da Secretaria de Habitação já não conseguiam mais ir lá porque eles eram expulsos a tiros, né? E, neste mês agora, nós fizemos um trabalho de limpeza da área. Fomos lá, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar Ambiental, limpamos a área. Então, agora estamos aguardando as ações da Secretaria de Habitação para iniciar o projeto de habitacional para atender as famílias. Ali se pretende assentar uma série de famílias, né? E há hoje a possibilidade de até, em conjunto com o governo federal, de trazermos para São Paulo a possibilidade de 25.000 unidades habitacionais para a cidade de São Paulo, né? Então é um trabalho que é uma vitória que foi obtida aí pelo nosso prefeito Ricardo Nunes com referência a este trato com o próprio governo federal, né, que é muito bem-vindo. Então há hoje a necessidade de nós metermos a mão na massa. E aí a importância de uma conversa que nós tivemos com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Mário Sarrubo, né, e um grande amigo de anos de Faculdade de Direito, o Procurador Arnaldo Rossepian, que é o segundo nome na Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, do Ministério Público, e amigo de muitos anos, e um dos quadros políticos mais importantes que tivemos na minha geração de Faculdade de Direito, né? Falamos, olha, nós não podemos mais ficar nesse tança-tança acadêmico e ideológico na área ambiental. É preciso pôr a mão na massa, cuidar do fenômeno criminológico, cuidar do fenômeno ambiental, né? Mas também pensar que nós precisamos dar uma saída para aquele pessoal. É necessário fazer projetos de reurbanização. E isso agora tornou-se possível porque houve uma ação no Congresso Nacional, né, de alteração da lei florestal, permitindo que os municípios possam redesenhar as áreas de preservação permanente, né, no interesse de projetos habitacionais e de regularização de áreas, né? Nós não podemos fazer
com que a legislação ambiental seja aplicada a ferro e fogo, quase que num trabalho de gentrificação, né? De retirada de pessoas que não são conformes, né? Das áreas de risco que elas ocupam em função de problemas econômicos que são seculares, que todos nós conhecemos, né? Então, nós precisamos regularizar essas áreas e fazer projetos habitacionais que sejam condizentes, né, com a estrutura social dessa região. Nós estamos fazendo também e muito preocupados com esse trabalho. Aliás, mais um dos motivos para que a gente possa pedir socorro a Vossa Excelência, a todos os nossos queridos vereadores, né? Aí eu faço aqui na sua figura e a do vereador Aurélio Nomura, para que a gente possa ter a oportunidade de tratar desse assunto e buscar uma verba específica para montar uma equipe de planejamento que esteja à altura da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela resposta. Obrigada, secretário. Obrigado. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso secretário? Não mais havendo, eu passo a palavra ao nosso secretário para suas considerações finais. Muito obrigado, vereador Aurélio Nomura, senhores vereadores. Foi um prazer. Quero deixar aqui registrado que eu aprendi desde novo, né, a trabalhar com esta casa. Com esta casa nós conseguimos obter trabalhos com todos os partidos políticos que a compõem. Nunca fizemos diferenciação ideológica, isso é muito importante. Outro dia mesmo recebemos em nosso gabinete os vereadores do PSOL, né? O vereador Toninho Véspoli, que foi lá com um projeto muito interessante também na área de recursos hídricos, de preservação de nascentes, né? Como também, e aí Vossa Excelência é testemunha, trabalhamos intensamente na época da década de 90 com o vereador Adriano Diogo, até na formulação daquele projeto de lei das piscininhas, né, para a melhoria da condição de retenção de água em períodos de enchentes, né, e sempre buscamos extrair o melhor, né, que poderia ser produzido e que é produzido por esta Casa de Leis. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento pela oportunidade de vir aqui, pelo convite efetuado pelo vereador Aurélio Nomura e pelos demais vereadores dessa comissão, e dizer que nosso gabinete é uma extensão de Vossas Excelências, é uma extensão do gabinete de Vossa Excelência. Estamos à inteira disposição para realizarmos um trabalho conjunto em prol do clima na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez quero agradecer ao nosso secretário, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, nosso amigo, desejar sucesso. Vossa Excelência vem fazendo uma atuação brilhante, espero que continue. Pode contar aqui com essa casa, com esse servo aí que está aí para atendê-lo. E vamos ficar aguardando, inclusive, aquelas questões com relação às emendas, eventuais emendas que podemos propor no PPA e no orçamento do próximo ano. Agradeço a presença de Vossa Excelência, da Bruna também, e nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado a todos.